Quando o Brasil estava começando a sua industrialização, um homem vindo da Itália, descalço, construiu um império e se tornou um dos 20 homens mais poderosos do planeta no século XX. Até hoje pisamos nas suas construções monumentais, mas do mesmo jeito que cresceu, eles viram seu império desmoronar. Eu tô falando da família Matarazzo. Mas antes, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre histórias da moda, fofocas, tudo que envolve esse universo, principalmente do luxo, que é o que vamos falar hoje, que se depender de mim, essas histórias nunca serão esquecidas. E já aproveita para deixar o like e se inscrever. Agora bora pro vídeo. Francesco Matarazzo nasceu no sul da Itália em 1854 e o seu nome aqui no Brasil foi aportuguesado para Francisco. Por isso a gente vai chamar ele de Francisco Matarazzo, certo? Ele nasceu em uma família de classe média baixa e após a morte do seu pai em 1872, ele acabou abandonando os estudos. Naquela época, o Francisco tinha um amigo que tinha vindo para o Brasil e escreveu uma carta para ele falando que aqui era a terra das oportunidades. Algumas fontes falam que ele veio com os irmãos, outras falam que ele veio com a mulher e com os filhos, mas sabemos que ele veio pro Brasil. Ele tinha mais ou menos ali seus 27 anos, vendeu tudo que ele tinha na Itália e veio de navio pro Brasil, e ele trouxe tudo que ele precisaria para abrir um armazém, que na época eles chamavam ali de secos e molhados, para abrir um armazém secos e molhados. Mas quando o navio atracou no porto do Rio de Janeiro, ele naufragou e o Matarazzo perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Aí um amigo dele falou para ele ficar na casa dele em Sorocaba, por isso que ele veio para Sorocaba, que fica no interior de São Paulo, e lá ele começou um negócio vendendo banha de porco. Ele viu que o Brasil importava a banha dos Estados Unidos e a banha naquela época vinha em barris. Só que assim, pro consumidor final, pra aquela dona de casa que só queria fazer uma comida ali, cozinhar com a banha de porco, acabava sendo ruim, porque um barril, gente, era imenso. Você não ia fazer uma comida para um restaurante, você ia fazer uma comida para sua casa. E aí ele começou a importar a banha em lata e acabou sendo o maior sucesso aqui no Brasil. E aí, em 1890, junto com seus irmãos, que sabemos que veio pra cá, agora não sabemos se foi com ele ou sem ele, e juntos eles fundaram a Matarazzo e Irmãos. E assim, foi dando muito certo esse comércio, de banha, e a empresa começou a prosperar ali, começou a crescer. Em seguida ele muda definitivamente para São Paulo, mais específico na rua 25 de Março, onde ele abre na Praça do Mercado a sua produção ali, o seu comércio de banha de porco. Então a produção de banha de porco começou a dar muito certo, mas ele começou a querer expandir. E naquela época o Brasil também importava farinha dos Estados Unidos. E aí, ele começou a importar farinha dos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Ele trabalhava bastante com a farinha vindo dos Estados Unidos e o arroz vindo da Conchinchina, que eu descobri também que não é só uma expressão. Conchinchina é uma parte do Vietnã, que é perto da China, então faz sentido. Mas em 1898 teve uma guerra hispano-americana que acabou dificultando bastante a importação da farinha dos Estados Unidos. E foi aí que o Matarazzo começou a importar, por meio de um navio próprio, a farinha da Argentina, que acabava vindo muito mais rápido e acabava vindo com uma melhor qualidade, porque a farinha vinda dos Estados Unidos demorava um pouco para chegar e ela chegava um pouco azeda já. Então a da Argentina estava nova, estava fresca, e aí foi quando ele começou realmente a crescer, porque deu muito certo esse negócio de importação da farinha da Argentina. E assim, naquela época, gente, ele já estava muito bem de vida, mas ele realmente era assim, insaciável, e ele tinha a cabeça de comerciante, por isso que ele via oportunidade em absolutamente tudo. Claro que naquela época existiam alguns empecilhos de importação, a gente tá falando de 1800, então isso acabava dando mais gás e estímulo pro comércio nacional, pro comércio local. E nesse contexto, o Matarazzo já fazia parte da diretoria da Associação Comercial de São Paulo, e aí ele falou, quer saber, eu consigo produzir a minha própria farinha, construiu um moinho que ficava no Brás em 1899. E aí, quando ele percebeu que ele conseguia produzir a sua própria farinha, que ele não precisaria importar, ele começou a ter uma cabeça de que cada vez mais ele conseguiria ter uma empresa autossuficiente. Ou seja, ele ia produzir todas as cadeias que ele precisaria para comercializar os seus produtos. Vamos lá, que são muitas empresas. Então, se ele produzisse a farinha, ele ia precisar
do saco, né, para ensacar essa farinha. E aí ele abriu um cotonifício para produzir esses sacos. Mas depois ele viu que as mulheres usavam os sacos das farinhas e confeccionar roupas. Então ele compra máquinas para fazer tecido, para estampar tecidos, que depois vira a tecelagem Maria Ângela, que tem esse nome em homenagem a uma das filhas do Francisco. E aí, por começar, né, nessas atividades têxteis, ele comprava o algodão em rama e tinha máquinas para beneficiar esse algodão. O que acabou tendo material para começar uma fábrica para extração do óleo do caroço do algodão. E essa operação acabou inspirando a manufatura de outros produtos vindos das sementes do algodão, aparecendo uma fábrica de sabão para lavagem. O sebo, a estearina e a glicerina, que estavam envolvidos na produção do sabão, abriu uma empresa de velas. E aí, para suprir a necessidade de encaixotar esses produtos, foram montadas serrarias em São Paulo, que também fomentou a produção de móveis, pelo fato de usar madeira. E ainda eles produziam o seu próprio prego. Por quê? Porque os óleos exigiam as latas. Então veio a construção de uma pequena fábrica de metalurgia, que em seguida vira a Metalurgia Matarazzo, com equipamentos de litografia para todos os tipos de metais. E como ele vendia produtos importados, ele tinha sua própria frota de navios para importar. Então, até 1910, ele tinha um verdadeiro monopólio, que durante períodos de incertezas, né, de guerras lá fora, ele dificilmente era atingido. E nessa época, gente, ele tinha empresa desde que eu falei, farinha, de tecido, até a produção de trilho de ferrovia. Por isso, a sua fortuna naquela época foi avaliada em cerca de 700 mil contos de réis, que hoje em dia dá aproximadamente 4,2 bilhões de reais. Então você imagina um homem bilionário no começo do século XX. Ele foi considerado um dos 20 homens mais ricos e influentes do planeta e o maior empregador privado da América Latina, com cerca de mais ou menos 160 mil funcionários para suas empresas. Ele tinha mais ou menos 360 empresas, então brincavam que ele tinha basicamente uma empresa para cada dia do ano. Mas é claro que ele não deixou de se envolver em algumas polêmicas. Em 1912, a elevação do custo de vida acabou provocando algumas manifestações em São Paulo no dia 1º de maio. Várias organizações operárias promoveram comícios e 2 semanas depois, uma greve paralisou o setor têxtil, afetando as duas maiores do ramo, que era a Maria Ângela e a Santana. E esses trabalhadores, eles pediam um aumento de 25% de salário, mais a redução da jornada de trabalho, que na época era de 10 horas e meia para 9 horas. Por incrível que pareça, eles não tiveram as suas reivindicações atendidas pelo Matarazzo, e foi só em 1917, com a suspensão do trigo vindo da Argentina para o Brasil, o aumento contínuo do custo de vida e denúncias feitas acusando o Matarazzo de desviar produtos da exportação e estocar os gêneros alimentícios para fins especulativos, acabaram contribuindo ainda mais para um ambiente de tensão. Porém, só foi por conta da morte de um sapateiro na porta da tecelagem Maria Ângela que o movimento acabou se intensificando, forçando o Matarazzo a atender às reivindicações dos seus operários. Então ele deu um aumento de 20% do salário, e a nova reivindicação da jornada de trabalho para 8 horas foi atendida. Só que, olha o que o Matarazzo falou. Que ótimo patrão, hein? Que por conta dos prejuízos advindos da redução da jornada de trabalho e, consequentemente, né, da redução da produtividade desses trabalhadores, da produção, tudo isso seria compensado pelo consequente aumento dos preços. Ou seja, ele aumentou o preço, né, dos seus produtos, alegando que era por conta da baixa produtividade que seus funcionários iam ter por conta da jornada de trabalho. Outra polêmica que ele se meteu também foi de fazer uma ligação com o fascismo. Em 1923, o fascismo estava bombando, né, na Itália, e o Matarazzo fazia várias viagens para lá. E foi quando ele voltou de uma dessas viagens que ele ficou simplesmente encantado com o movimento, e ele disse que ele encontrou uma nova Itália, destacando a consciência e a disciplina patriótica dos operários. Obviamente que ele tinha uma admiração por Mussolini, que encontrou ele diversas vezes. Ele fez doações para o partido fascista, mais de R$1 milhão no valor de hoje, e isso acabou concedendo a ele o título de conde,
deram pra ele um título de conde, por isso que ele virou o Conde Matarazzo. E falando, né, de polêmica também, foram encontradas algumas máquinas lá nas fábricas do Matarazzo que tinham a metade do tamanho das máquinas normais para atender crianças operárias. Então, tínhamos ali uma série de problemas ainda no trabalho infantil. E agora, uma curiosidade foi que o Matarazzo, né, muito patriota em relação à Itália, também deu dinheiro para a fundação de um time de futebol conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. No caso, na época, era Palestra Itália. E, né, que depois teve que mudar seu nome, justamente por conta, né, da questão do fascismo. Dentre muitas coisas ruins, aí uma coisa boa, né, gente? Patrocinou o meu time do coração, que é o Palmeiras. Bom, mais um império daquele tamanho também indicava que ele poderia começar a ruir. Depois da morte de Francisco Matarazzo, em 1937, o comando, né, de tudo passou para o seu filho, também Francisco Matarazzo Júnior, que no caso é chamado de Chiquinho Matarazzo, que ele permaneceu, né, na frente dos negócios durante 4 décadas. O problema, gente, é que a estratégia que tinha feito a família crescer tanto acabou se transformando em uma fraqueza. Naquela época, as empresas ainda continuavam se diversificando, acumulando, né, as empresas e abrindo cada vez mais negócios. E é claro que cada vez mais a estrutura do negócio acabava ficando mais complexa, ficava mais cara. E no auge, né, as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, IRFM, como também era conhecido, eles ainda estavam presentes basicamente em todos os setores da economia brasileira, mas esse gigantismo acabava ficando mais difícil, dificultava a adaptação para um mercado que estava ficando cada vez mais competitivo. E se já estava ruim depois da morte do Francisco Matarazzo I, na morte do Francisco Matarazzo Júnior, Chiquinho, em 1977, foi aí que as coisas realmente desandaram. O comando de tudo passou para a filha do Chiquinho, Maria Pia Matarazzo, e a partir dos anos 80, os Matarazzos acabou acelerando a decadência da família, porque começaram a enfrentar a inflação, enfrentar juros elevados, a concorrência, né? O mercado começava a abrir cada vez mais, já não tinha mais como você ser dono de tudo e só você ser o dono de tudo. Eles tinham dificuldade para ter capital de giro, eles tinham algumas dívidas também. E, por exemplo, em 1996, o Estado brasileiro já cobrava cerca de 45 milhões de dívidas que os Matarazzo tinha. Por isso que eles acabaram vendendo diversas propriedades, diversos terrenos para o governo para poder quitar essas dívidas. No final dos anos 80, o conglomerado de empresas acabou pedindo concordata e decretando falência. E como eu falei, aquilo que parecia impossível, que era o Matarazzo sumir, né, as fábricas sumirem porque eles dominavam São Paulo, basicamente, gente, começou a acontecer. Fábricas começaram a ser vendidas, algumas outras começaram a ser abandonadas. E a família em si, ela não desapareceu, mas ela ainda tinha um espaço ali na elite brasileira. Não é à toa que, né, as próximas gerações foram herdando terrenos, foram herdando propriedades, mas ninguém conseguiu manter a indústria do mesmo jeito que o Francisco manteve. Ele enxergava as oportunidades com uma visão muito além do negócio. E aí, assim, uma das últimas marcas que tinham sido desenvolvidas, né, pelos Matarazzo foi o sabonete Francis, que também foi vendida, se não me engano, para Granado. Dentre os famosos que são descendentes dos Matarazzo, temos a cantora Maísa, que era, né, Maísa Monte alguma coisa, mas que era Maísa Montanana Matarazzo. Então, Maísa Matarazzo, que foi uma cantora, né, bem famosa, porque ela casou com o André Matarazzo, também um dos filhos do Francisco, que depois ela morreu por conta de, né, do alcoolismo. Também foi uma figura bem emblemática aí na cultura brasileira. O Eduardo Suplicy, Eduardo Matarazzo Suplicy, ele é filho de Filomena Matarazzo, que era neta do Matarazzo e tinha o mesmo nome da esposa de Matarazzo. E logo, se o Eduardo Suplicy é descendente dos Matarazzo, quem também é o Supla, né? Porque ele é filho do Suplicy. Então, realmente é uma família ali. Tem também outros atores que são, né, desse parentesco. Então, assim, ainda está espalhado por aí alguns sucessos, ou no meio da política, ou no meio da música, ou no meio, né, da televisão. Esse nome, Matarazzo, continua sempre em alta. Dentre as fábricas que os Matarazzos nos deixaram, ele também deixou alguns complexos para a cidade de São Paulo, que a gente conhece hoje em dia. Até porque em 1986, o Francisco Matarazzo construiu uma casa. Não é nem uma casa, né, gente? É um
palacete, uma mansão na Avenida Paulista de antigamente, quando era conhecida ainda pelos seus casarões. E décadas depois, e óbvio, essa casa ela foi passada, né, pro filho, depois, né, pros netos. E quando ela passa pro filho do Matarazzo, né, o Chico, ele faz várias reformas na casa entre 1938 até 1940, que foi reformado pelo arquiteto italiano Thomas Buzzi, que a casa ganhou ainda mais imponência, ele deixou a casa ainda mais emperaquetada. Porém, como eu falei, foi passando de geração e, assim, existe uma lenda aí do porquê que ninguém queria ficar com a casa, se era o custo que era muito alto. Alguma coisa aconteceu que a casa acabou sendo abandonada mesmo. E em 1996, o governo de São Paulo tentou tombar a casa, porque era uma casa muito importante, era muito imponente na cidade de São Paulo, ali nos anos 80. Mas algumas brigas judiciais e a família praticamente não queria. E acabou, como eles abandonaram o imóvel sem manutenção, claro, algumas coisas foram se deteriorando, mas eles alegaram que o imóvel não podia ser tombado, que ele tinha problemas estruturais e que deveria ser demolido. Só que muito tempo depois, se eu não me engano, descobriram algumas escavações clandestinas que acabaram realmente afetando a estrutura da casa, o que fez com que parte dela acabasse já sendo demolida por conta própria. E no fim acabou dando ruim, não deu certo transformar, né, aquilo em algum museu, provavelmente, ou tombar aquele patrimônio que foi demolido em 1996. E assim, depois que tombou, o terreno ficou lá vazio por muitos anos. No entanto, que ele virou até um estacionamento. Então você imagina demolir uma casa, assim, de um homem que, querendo ou não, sendo bom ou ruim, acabou construindo São Paulo. Demoliu e virou um estacionamento. Jesus Cristo, como brasileiro tem, assim, zero apego ao seu patrimônio histórico. O que é muito triste, obviamente. Mas acabou que esse terreno foi comprado por uma construtora, pela Cirela, se não me engano. E construíram o quê? O Shopping Cidade de São Paulo. Então, quando você olhar o Shopping Cidade de São Paulo e ver aquele terreno todo, né, que tem a torre, que se chama Torre Matarazzo, o shopping, e tem um parque também, que é Parque Praça Matarazzo, um negócio assim. Tudo aquilo era a casa do Matarazzo. Foi onde ele viveu ali, né, no seu auge da elite paulistana daquela época. Infelizmente, né, gente? Porque assim, legal, o shopping é bacana, show. Mas, pô, tanto o terreno aí feio que poderia ter sido construído, foram demolir uma coisa super histórica que seria super legal de visitar para construir um shopping. Bem-vindos a São Paulo. Outro importante legado foi o Hospital Umberto I, que na verdade ele foi criado em 1904 pela comunidade italiana e foi patrocinado, digamos assim, pelos Matarazzo. O complexo acabou crescendo ao longo do século XX, recebeu algumas construções como a Capela Santa Luzia e a Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, também em homenagem à esposa do Francisco. E o hospital fechou em 1993 e ele permaneceu abandonado por muitos anos, até ser adquirido pelo empresário Alexandre Allard, que transformou esse complexo no que conhecemos hoje como Cidade Matarazzo, que foi inaugurado em 2025, se eu não me engano. E lá reúne o hotel, que é o Rosewood, com restaurantes, né, o Matatitá, tem um bar também, com um complexo de arte, design e moda, que é o Matalab, que tem várias marcas. Eu fui recentemente e é muito legal, gente. Adorei a experiência. É muito legal poder pisar ali, né? Porque eu adoro saber essas coisas, né? Do que era antes. E ter esse valor histórico mesmo. Transformar, né? Ressignificar o patrimônio histórico. Não demolir, construir alguma outra coisa em cima. E sim dar uma nova face. Claro, muitas das partes que tem ali no Complexo Matarazzo foi construída, né? Eles só mantiveram a maternidade e a capela. O resto, né, do hospital acabou sendo demolido por conta de estrutura, né? Ficou abandonado por muitos anos. Mas eu amei que eles conseguiram ressignificar e acabou trazendo mais vida, né, pra região, atraindo mais turistas, deixando a cidade mais interessante. Outro prédio, né, edifício, que também é muito conhecido, foi o edifício Matarazzo, né? Foi não, ele ainda existe, ele está lá, o edifício Matarazzo, que foi criado em 1939, sob a geração seguinte da família, então foi pelo Chico, né, Matarazzo, lá no Vale do Anhangabaú. E esse edifício era para ser uma sede das indústrias reunidas ali do Matarazzo e foi projetado por um arquiteto também italiano, conhecido como Marcello
Piacentini, alguma coisa assim. E realmente era um prédio bem imponente para a época, representava, né, o que as indústrias Matarazzo era na época, trazendo esse poder industrial da família. Depois de muito tempo, ele acabou passando ali por vários proprietários, até se tornar em 2004 a sede da Prefeitura de São Paulo, que mantém até hoje o nome do edifício Matarazzo, que tem um rooftop, tem uma arquitetura muito única e é super legal, dá pra super ir visitar. No Morumbi, o Francisco Matarazzo Júnior, né, o Chiquinho, ele idealizou uma universidade comercial Conde Francisco Matarazzo e o projeto começou a ser desenvolvido em 1930, mas as obras só começaram em 1955 e ela tinha o foco ali de ser uma universidade de administração, voltada mais para cursos comerciais nesse sentido. E só que ela nunca chegou a realmente sair do papel ali, acontecer. Ela começou a ser construída, mas ela não chegou a terminar. E aí, por conta da crise financeira da família, esse foi um dos imóveis que também foi leiloado e dado para o governo de São Paulo em 1964. E aí, em 1965, se tornou o Palácio dos Bandeirantes, que fica ali na região do Morumbi. E é bem grandão assim. Também é um lugar que dá pra visitar super. E foi assim que o patrimônio, né, dos Matarazzo acabou tendo destinos diferentes. Um vira um shopping, outro vira uma sede do governo, outro vira um complexo de luxo. E o Matarazzo ajudou, sim, a construir a São Paulo que existe hoje. Ele tem uma participação muito grande na moda e, obviamente, mas também em diversas outras indústrias. E o Império acabou desaparecendo, mas São Paulo acabou sendo construída dentro ou sobre aquilo que os Matarazzo construíram. E eu tava doida pra trazer um vídeo falando sobre a família Matarazzo, porque depois que eu fui lá, eu fiquei com um leve hiperfoco em pesquisar sobre a família. Eu sei que não tem tanto a ver com moda, mas tem muito a ver com luxo e casarões, coisas e assuntos que eu adoro. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já foram visitar o Cidade Matarazzo, se você não é de São Paulo e vier pra São Paulo, eu super recomendo. A comida é super boa, é um ambiente muito legal, assim, a arquitetura tá muito legal. E é um pedacinho ali do começo de São Paulo que dá pra gente visitar só um pouquinho. Não se esquece de dar um like nesse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Beijo!